Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estou trazendo a interpretação do Santo Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Marcos 12, primeiro fala da parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a esse mataram, e as outros muitos, dos quais a um feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou também a esse por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. E vará, pois, o senhor da vinha, virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E, chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és um homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e o perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. O terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão e nem se darão em casamentos, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus dos vivos. Por isso vós errais muito. E aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar. Sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe:
qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. E o escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como logo a seu filho? A grande multidão ouvia de boa vontade. E ensinando-os dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, e eles receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza deitou tudo o que tinha do seu sustento. Só até aqui. Então ele nos diz Marcos 12. Primeiramente nós vemos que havia uma parábola de um lavrador, em que ele havia plantado a sua vinha e ao redor da sua vida ele arrendou elas com seus lavradores, com seus empregados. E aconteceu, logo que era o tempo da colheita, que dava dando fruto à sua figueira, o que nós vemos? Ele enviou a sua vinha, ele enviou um dos seus empregados para estar pegando fruto daquela vinha. Mas o que aconteceu? Os empregados que daquela vinha, os lavradores, logo feriram o empregado e o mandaram embora vazio. E depois ele tentou novamente, enviou outro lavrador, mas esses feriram-lhe a cabeça com uma pedra e lhe mandaram embora vazio. E depois mandaram de novo, e a esse mataram, e as outros feriram, e outros ainda mataram. Então pensou o dono daquela vinha consigo mesmo: se eu enviar o meu filho amado para eles, eles irão respeitar, pois é o meu filho. Chegando o filho deles, ele enviou então o seu filho. E chegando o filho dele dentro daquela vinha, aqueles lavradores maus logo o apedrejaram e o lançaram para fora da vinha. E o que vai fazer o dono dessa vinha? Ele vai matar aqueles empregados e vai dar aquela vinha para outros empregados que sejam fiéis, ou seja, que dê o fruto quando tiver que ser dado. E ele falou que não é de se admirar que a pedra que eles jogaram um pé de tropeço veio a ser cabeça da esquina, como ele falou mais ou menos. E aí eles buscavam prender a Jesus, mas mesmo assim não conseguia, porque entendia que contra eles dizia essa parábola e deixando fora. Queriam prender porque os escribas sabiam que era contra eles que diziam essa palavra. E enviando-lhe algum dos fariseus, desculpe que teve um problema aqui no flash, mas eu vou continuar. E chegando então os fariseus, o que acontece? Logo depois que é chegado os fariseus,
eles enviaram os herodianos e alguns fariseus para interrogar Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ninguém te dá porque não olhas a aparência dos homens. Responde, pois, a nossa pergunta. É lícito ou não é lícito dar o tributo a César? Logo Jesus responde. Hipócritas, por que me tentares? Traga-me aqui o tributo e a inscrição. E ele falou para ele, o que está mostrando aqui? Qual é a figura que tem aqui? De César. Então ele falou, dá pois a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E também tinha uns saduceus que diziam que não havia ressurreição. E aproximando-se dele perguntaram dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, se o irmão tomasse a sua mulher e suscitasse descendência, ou seja, houvesse um irmão, o homem casal com uma mulher e ele acabasse morrendo e não gerasse nenhum filho com aquela mulher, o irmão dele teria que se juntar com a sua esposa e gerar a mulher, quer dizer, gerar o filho. Ou seja, então, se ele tivesse a sua esposa, mas acabasse morrendo e não gerasse filho, o seu irmão tinha o dever de se casar com a esposa do seu irmão e então gerar filho com ela. E o que acontece? Ele disse que havia aqui 7 homens. E aí veio o primeiro morreu, deu a esposa para o segundo, terceiro, e assim diante até chegar ao 7º. E eles chegaram, Senhor, na ressurreição, quem é que vai se casar com essa mulher? E Jesus ele responde para eles, errais se não conheceis as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não irão casar e nem dar esse casamento, mas serão como os anjos do céu. Como ele mesmo disse, mas serão como os anjos do céu. E aí logo depois nós vemos sobre os saduceus e a ressurreição. E depois diz isso, Jesus ainda diz, e quanto à ressurreição, eu vejo que essas escrituras dizem sobre o Deus ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus a não ser que seja Deus de vivos, Deus não é Deus de morto. Ou seja, quando falava então que era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele estava querendo dizer que aqueles homens, Abraão, Isaac e Jacó, eles não haviam morrido, mas eles estavam ressuscitados. E quando falavam essas coisas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eles já haviam morrido no corpo terreno, mas eles estavam vivos lá no céu. Por isso que ainda continuava falando que ele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ele mesmo morrendo no corpo material, eles ainda tinham vida no céu. E depois aproximou-os e disse, Senhor, qual o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro mandamento de todos é esse, ouvi Israel, o teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vemos isso. Como nós vemos isso. E aí vemos que um dos 12 escribas que disse ali, viu que respondeu e falou, muito bem, mestre, pois amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento é melhor do que os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondeu sabiamente, disse, muito bem, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E depois Jesus ainda estava ensinando no templo sobre ele ser filho de Davi, quando na verdade era Davi que é o filho dele, porque ele é o nosso Senhor. E diziam os escribas que o Cristo é filho de Davi. Então por que o próprio Davi disse no livro de Salmos, pelo Espírito Santo, assentai o Senhor à destra do meu Senhor até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Ora, se ele é o seu pai, então por que ele chamou o Senhor? Se ele mesmo é o seu pai, por que chamou ele então ao Senhor? Como é logo seu filho? E a grande multidão sempre ouvia de boa vontade. E ainda Jesus censura os escribas e fariseus. Quando nós vemos assim, guardai dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos, os primeiros lugares das sinagogas, as primeiras saudações nas praças. Também os primeiros lugares nas ceias eles gostavam. Que devoram a casa de viúvas e usam como pretexto longas orações. São como cães devoradores. Para eles está guardada uma grave condenação. E depois Jesus, estando na arca do tesouro, ele observa a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito do dinheiro. E ele viu uma pobre viúva deitar 2 moedas
que valia 5 réis as 2 moedas juntas, e disse: em verdade vos digo que aquela mulher doou mais do que os outros, porque os outros estavam doando apenas o que lhe estavam, ela já doou tudo o que tinha para o seu sustento. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês. Que assim seja.